quais os três pilares para a transformação da humanidade e por onde começar, né? Quais os primeiros passos aí para cada indivíduo, né? Então, esse É pilar, a isso gente aí. sabe que não é um pilar de concreto, né, Eduardo? Não, mas é a base para a gente transformar o planeta. É assim, se a gente não trabalhar em cima desses três pilares, a gente vai demorar mais alguns séculos aí para a gente transformar. Então, vai lá, Kátia. Legal. A gente tem estudado bastante sobre essa questão da intenção de ferramentas da física quântica para a gente utilizar na nossa transformação pessoal. E uma das pessoas que a gente acompanha há bastante tempo o estudo é uma americana chamada Lynne McTaggart. Ela é uma pesquisadora já há muito tempo sobre questões de metafísica, questões de consciência, e ela fez vários estudos científicos aí. E dentro dos estudos dela, o que a gente pode observar é que existem, de fato, três elementos que eles são cruciais para que haja uma transformação. E que alguns desses elementos, principalmente, as pessoas não se dão muito conta. Então, o primeiro deles é, de fato, a intenção. Lembrando aí que a nossa mente humana ela tem a capacidade de se mover além do tempo e espaço, ela não está presa aqui na nossa cabeça, né, como muitas pessoas acreditam. Ela tem essa capacidade de mover além do tempo e espaço e se conectar com outras mentes e agir sobre a matéria à distância, através do nosso pensamento. Então, assim, a intenção nada mais é do que um pensamento focado, direcionado para você realizar uma determinada ação. E aí, vários experimentos científicos comprovaram aí que o poder da intenção vão desde, sei lá, influenciar o crescimento de planta, afetar a direção que os peixes nadam, trabalhar na degradação de células em laboratório, ou seja, a nossa intenção humana ela tem capacidade de agir sobre a matéria. E aí os estudos sugerem que a intenção ela produz seus efeitos através de biofótons que são armazenados e emitidos pelo DNA dentro das nossas células. Então, em outras palavras, nós somos receptores e transmissores de sinais quânticos que produzem um fluxo ordenado de fótons visíveis e mensuráveis por equipamentos sensíveis. E assim como as frequências aí eletromagnéticas, esses sinais que a gente emite e recebe, eles são centenas de vezes mais eficientes na transferência de informação ambiental do que os nossos sinais químicos, nossos neurotransmissores, nossos hormônios, nossos fatores de crescimento. Então, assim, a velocidade desses sinais eletromagnéticos, ele é de 300 mil quilômetros por segundo, enquanto a velocidade de um sinal químico é inferior a 1 centímetro por segundo. Ou seja, no final das contas, a intenção ela tem a capacidade de impactar o nosso corpo com uma velocidade muito superior aos nossos próprios sinais bioquímicos. Quando ela opera como frequência aí, com coerência com outras frequências de outras intenções em conjunto, ela é capaz de alterar a estrutura molecular da matéria, assim como um raio laser, que é bem focado. A gente sempre foca na transformação do corpo através das alterações bioquímicas que vão acontecer no nosso corpo. Só que essas alterações, comparadas com o poder da nossa mente, têm uma velocidade infinitamente menor. É muito menor. E isso mostra a importância do poder da nossa intenção, dos nossos pensamentos. Por isso que a gente fala que nosso pensamento cria a realidade. De fato, é isso, né? A gente tem... Está sendo comprovado, né? Exatamente. Cada vez mais a gente está conseguindo comprovar isso. Esse é um dos elementos. O segundo pilar, né, o segundo elemento é a cooperação, né? Então, imagina esse poder da intenção amplificado por um grupo de pessoas, né? Todas elas com o mesmo foco. E é isso que a gente está querendo trazer até com o trabalho que a gente já vai falar. Esse princípio da cooperação que cria o que a física quântica chama de interferência construtiva. Então, intenções iguais amplificam as possibilidades, né? Então, você potencializa esse efeito. Então, quando a gente age em sincronia, quando a gente se engaja em uma intenção comum, ou mesmo em uma atividade com uma intenção compartilhada, isso te leva, né, a um maior vínculo social. A gente já tem amplas evidências que mostram aí que fazer parte de qualquer tipo de grupo dessa forma acelera esse processo de cura. A maior causa das doenças psicológicas e até físicas é o sentimento de isolamento, tá? Dos outros, da nossa família. Então, quando a gente se isola, a gente deixa de compartilhar essa energia e a gente fica mais vulnerável a isso. Então, intencionar em grupo cria uma espécie de internet psíquica. A gente deu esse nome de internet psíquica, ou seja, uma internet da mente, é uma interconexão entre as mentes que é instantânea, e ela não é local, ela abrange tudo, né? Todos e a tudo, onde a distância entre os participantes não importa, porque é aquela questão do pensamento que também já vem em todo o trabalho aí do Emmanuel e tudo mais, já vem sendo falado disso há muito tempo.
E uma vez que a mente ela tem a capacidade de se mover além do tempo e espaço, a geografia não é importante. Então, a localização onde você está não é importante. Até agora a gente falou de 2 pilares, né? A intenção, a cooperação. E uma outra questão que tem se mostrado cada vez mais importante, principalmente no mundo onde as pessoas cada vez mais só querem olhar o seu próprio umbigo, é o altruísmo, né? Então, o senso de conexão, ele aumenta o altruísmo. As pessoas elas têm um desejo natural de ajudar quando elas se desconectam da sua individualidade e elas entram temporariamente em um estado de unidade. Então, quando você intenciona algo para outra pessoa, você se desconecta de si mesmo e se conecta com o outro. E isso tem um efeito extremamente poderoso. Então, várias pesquisas mostram aí que o desejo de você fazer algo, né, algo benéfico aí para outra pessoa, sem compromisso, aí, sem benefício pessoal, tem um impacto na saúde e no bem-estar muito maior do que dieta, do que estilo de vida, do que apoio social, do que crença religiosa, do que tudo isso, né? Então, quando a gente mantém na nossa mente a intenção de ajudar o outro, a gente entra aí num estado que a gente chama de meditação compassiva, né? E aí certas áreas, certas partes do nosso cérebro ficam mais ativas, e esses pensamentos altruístas, eles parecem mudar aí uma série de redes de neurônios do nosso cérebro, né? Que estão associados à compaixão, a emoções positivas e até um amor materno mesmo. Isso mostra que, assim, por mais que você esteja focando a atenção no outro, a transformação está acontecendo dentro de você. O fato de você intencionar o outro faz essa alteração no teu cérebro. E isso é suficiente para mudar a tua estrutura, mudar a sua realidade. O estado transformacional aí mais poderoso que a gente pode encontrar é o do altruísmo. E que, hoje em dia, está indo meio que contra o que as pessoas costumam falar. Não, só tem que pensar em você, você tem que focar em você e tal. E, ok, você vai fazer um tratamento terapêutico, obviamente você vai focar em você. Porém, esses estudos sugerem que quando você alia a trabalhos onde você consegue se conectar com a intenção para outras pessoas, o poder de transformação e cura é muito maior. E aí que entra esse trabalho que a gente está fazendo agora, todos os dias, que é o poder da intenção. Então, todos os dias a gente tem reunido em lives no nosso YouTube, o Horizonte da Consciência Oficial. A gente reúne às 10 horas da noite, no horário de Brasília, pessoas que estejam interessadas em se unir, formar uma egrégora de energia para focar por uma intenção. Então, todo dia às 10 horas da noite é questão de 10 minutinhos, tá? Essa meditação que a gente faz de intenção é 10 minutinhos e você reserva esse tempo do seu dia para você se doar ao outro. Então, eu sei que tem muita gente aí que gostaria de fazer algum tipo de trabalho voluntário. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho condição financeira. Poxa, mas você tem 10 minutos do seu dia que você pode doar para o outro. E isso é o suficiente.